Boa noite a todos. É com maior alegria que a gente inicia o ESD. Hoje a aula é da Miriam Simone, mas a gente vai ler a página inicial primeiramente. Levantar e seguir, capítulo 10. Levantar e seguir. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 14. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai se adaptando em quase todos os seus trabalhos à lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Aos que desejam comprar a tranquilidade celestial com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam por intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir ao Marcos que faça para a gente. Então, meus irmãos, irmãs, com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo do ESD, com essa, podemos dizer, confraternização de ser também uma reunião presencial, onde estamos aqui próximos e podemos interagir com bastante presença, com bastante carinho neste momento. Os bons espíritos, amigos, nos orientem a nossa irmã, responsável pelo desenvolvimento aí do estudo, e esse momento possa se repetir, se fortalecer, se desenvolver de maneira a que esta casa seja e continue sendo uma grande fonte de luz, de ensinamento e de aprendizado para todos que aqui adentrarem. Nos abençoe nessa noite, uma reunião de harmonia e equilíbrio para todos nós. Que seja. Graças a Deus. Obrigada, Marcos. Então, para a gente dar continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai estar fazendo o tema 11 do Evangelho Redivivo, e é bem interessante que mesmo aqueles que não participaram da sequência dos temas, hoje Miriam Simone vai falar sobre a escolha dos 4 primeiros discípulos. E a gente já teve a oportunidade de falar um pouco, Elisa, no ano passado, quando estávamos no livro 1, falou um pouco sobre os discípulos, né? E como a gente está estudando o Evangelho de Mateus, nós vamos falar sobre o chamado de Mateus, tá? E a Miriam Simone, então, vai desenvolver o tema. Miriam, a palavra é sua. Você precisa abrir o microfone.
Boa noite, meninos. Ai, que alegria a gente estar de volta na nossa casa, né? Então, Márcia já disse o tema de hoje, e a gente vai começar esse tema falando do chamado dos 4 primeiros apóstolos, e vai começar, como eu gosto, com a parte histórica, porque eu acho que para a gente chegar no sentir, a gente precisa saber um pouco mais do que a história tradicional nos traz. A gente precisa saber a história contada pelo mundo espiritual, que aí a gente consegue chegar no sentir. E a gente começa, então, com o texto de Joana, Joana que traz para nós a escolha dos 4 primeiros discípulos. A gente vai falar sobre esses versículos, do 18 ao 22. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, a consertar as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E a gente começa, então, com a parte histórica. Joana de Ângeles que traz para nós essa parte histórica. As incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras. A dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobranceira, a alma superior de Israel. Noutras vezes, as algemas da escravidão havia reduzido a seu povo a ilota, a escravo, na Babilônia e no Egito. Nessa oportunidade, porém, a semelhança de outras nações que jaziam inermes, que jaziam indefesas sob o jugo das legiões ferozes, as esperanças de libertação eram remotas. A boca profética estava silenciosa nos penetrais, no cimo, no íntimo, no cimo do infinito, enquanto as tubas guerreiras erguiam a figura de César às culminâncias divinas. A espionagem tornara a vida insuportável e a tradição cobria-lhe as pegadas ignóbeis. A dor distendia-se nas suas redes e reunia as vítimas, que se estorcegavam de desespero. Ao mesmo tempo, lutavam entre si sacerdotes e levitas, fariseus, saduceus e publicanos, todos disputando prerrogativas, méritos, todos privilégios que não mereciam. As intrigas se movimentavam nas altas cortes do Sinédrio, envolvendo Caifás, Anás, Pilatos, que se engalfinhavam pelo governo infeliz a soldo dos interesses subalternos, à custa de interesses subalternos. A Judéia era todo um deserto de sentimentos, onde a vaidade e a preponderância, a usurpação, o roubo e o desmando instalaram suas redes. Então, amigos, é esse o clima que Jesus veio mudar no nosso planeta. E foram 400 anos de domínio do Império Romano. Põe o mapa para mim, Miriam. E o Império Romano dominou praticamente todo o mundo que existia na época, né? A Europa, a Ásia, uma parte da Ásia, o norte da África, tudo pertencia ao Império Romano. Mas não por acaso, porque isso contribuiu para a divulgação do Evangelho. Porque mais tarde, quando Paulo se propôs a sair
da Palestina para divulgar o evangelho, ele podia ir em todos os lugares, porque ele era um cidadão romano. Então, eu não tinha nenhuma barreira que impedisse a divulgação do evangelho. Ele podia circular em todos os lugares, como ele o fez, sem nenhuma barreira. E aí, a gente vai continuar, então, vendo aqui. E quando Jesus, então, ele foi para se apresentar para João Batista como Messias, ele parou debaixo de uma tamareira e ficou alguns dias meditando. No caminho, ele parou e ficou meditando. E Amélia Rodrigues nos diz que ele viu toda a sua missão se desenrolar à sua frente. Ele tinha dupla vista, lembra? Ele viu tudo o que iria acontecer na vida dele. E a Amélia nos diz também que ele já sabia até quem ele ia curar, quais os enfermos que já estavam redimidos. Jesus não veio violar a lei. Quais os enfermos que estavam redimidos com as leis de Deus. E a gente primeiro vai falar, então, a diferença de discípulo e apóstolo. Apóstolo é o enviado, do grego ou mensageiro, os escolhidos por Cristo. E discípulo, pessoas que aceitavam ou seguiam os ensinamentos de Cristo, aqueles que confessavam Jesus como o Cristo. Só que isso fica um pouco vago para a gente, né? Apóstolo. E aí a gente pega uma definição de apóstolo lá de Emmanuel, para a gente ampliar essa definição de apóstolo. Apóstolo. Lê para a gente. Lê? Ô, Cris, por favor. Ah, ela tem que ler, né? Esqueci do detalhe. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine uma esfera superior. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios para a humanidade inteira. Fonte Viva, capítulo 7. 57. Então, gente, é o educador por excelência. São condutores de espírito. Era esses homens que Jesus reuniu para difícil tarefa de mudar esse panorama que Joana nos trouxe, de apresentar para o nosso planeta, para a humanidade, a lei do amor. Missão dificílima que só espíritos realmente superiores conseguiriam levar à frente. Então, podemos dividir a vida de Jesus e seus apóstolos em 3 fases. O chamamento, que a gente já está vendo, a educação e a missão. O chamamento é quando Jesus iria convidar os 12 homens a ser seus discípulos para caminhar juntos na grande jornada de sua vida e ressurreição. Depois que o mestre soube da morte de João Batista, ele então vem para Galileia, porque estava na hora dele começar o seu apostolado, estava na hora dele começar a sua missão. E ele então chama
primeiro os 4 primeiros discípulos para essa missão. Pode passar. A gente vai ver discípulo lá embaixo quando a gente falar de nós. Pedro. Alguém quer ler, por favor, gente, para a gente dividir a tarefa? Número 11, a escolha dos 4 primeiros discípulos. Pedro, filho de Jonas, nasceu em Betsaida. Mudou-se para Cafarnaum, onde, com sua família, fixou residência. Recebeu 3 chamados de Jesus, para ser seu discípulo, para acompanhá-lo em sua missão de pregar o evangelho e para ser seu apóstolo. Destacou-se entre os demais pela sua dedicação, ardor à causa, vigor físico, coragem e impetuosidade de ânimo, motivo pelo qual Jesus o chamou de Rocha. Escreveu 2 epístolas que refletem seu caráter e amor ao, deve ser Cristo, né? Foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. A gente costuma lembrar de Pedro como o apóstolo que negou Jesus. E Pedro realmente foi avisado por Jesus. Jesus vivia dizendo a Pedro, Pedro, orai e vigiai, você ainda vai me negar. Jesus avisou isso para ele. Jesus viu sua missão, lembra? Ele sabia tudo o que ia acontecer. E Pedro jamais, dizia não, mestre, jamais o negar. E Pedro, no momento de medo, quando os soldados romanos estavam procurando os seguidores de Jesus na crucificação do mestre, ele negou Jesus, ele disse que não conhecia Jesus. E Pedro, então, traz essa missão para a gente de orar e vigiar. E Pedro negou, mas imediatamente o Pedro era educado, a sua consciência educado no evangelho do mestre, ele imediatamente se arrependeu. E ele passou a vida dele inteira lutando pela causa do evangelho. Ele foi ele que, quando os discípulos estavam todos assustados, temerosos após a crucificação do mestre, né? Não sabiam o que fazer, ele que pegou a direção do evangelho e ele cria a Casa do Caminho. A Casa do Caminho que iria socorrer os pobres e oprimidos da época. E ele ficou na Casa do Caminho até morrer. Ele desenvolveu esse trabalho do mestre até morrer. Ele foi crucificado como os outros discípulos. Eles sofreram apedrejamentos, foram presos, mas todos eles, quando o mestre chamou para a missão, eles já sabiam que não seria fácil e que eles iam sofrer toda essas coisas. André, alguém? Lê, por favor. André, filho de Jonas, nasceu em Betsaida. Seu nome significa varonil. Antes de seguir o mestre, era discípulo de João Batista. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou as redes para seguir os passos de João Batista. Menos proeminente que Pedro, estava presente no milagre da multiplicação dos pães de Jesus e a fala apocalíptica do Monte das Oliveiras. Foi martirizado numa crucificação em forma de chico. Pode passar, Miriam, por favor. Tiago. Lembra, se você já está com ele. Tiago, filho de Zebedeu, nasceu em Betsaida. Pescador galileu de profissão na área de Cafarnaum e sócio com seu irmão João e Simão Pedro. Com os 2 irmãos, expressavam-se explosivamente. Foram chamados por Jesus de filhos do trovão.
Ele e seu irmão faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Foi morto por Herodes Antipas. Ele foi um dos primeiros apóstolos a morrer. Numa revolta, ele foi morto por ordem de Herodes Antipas. Pode passar. E João? Ok? João, ou João Evangelista, pescador, filho de Zebedeu, nasceu em Betsaida. Sua mãe, Salomé, era irmã de Maria de Nazaré, primo de Jesus, explicando, em parte, a fraterna intimidade entre eles. É autor do 4º Evangelho e de 3 epístolas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. Sua narrativa enfoca mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus. Foi designado por Jesus para tomar conta de sua mãe Maria. Foi exilado na ilha de Patmos e morreu idoso. João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Ele morreu idoso, bem velhinho, devia ter próximo aos 100 anos, na ilha de Patmos, e foi o apóstolo que esteve presente à crucificação. Foi o único. Ele estava do lado de Maria na hora da crucificação, e Jesus pediu que ele tomasse conta de Maria. Tá? Ele era um dos discípulos, dos apóstolos mais novos. E, deixa eu ver se... Ele escreveu, era um dos mais místicos também. Ele escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Ele foi o único que não foi martirizado. E eu trouxe mais algumas curiosidades de João, que eu descobri. João, por ser o mais místico, né, encabeça a lista dos espíritos que trouxeram a lume a doutrina dos espíritos. Ele está nos prolegômenos do livro dos espíritos. Ele é um dos espíritos que assina os prolegômenos do livro dos espíritos, junto com São Luís, São Vicente de Paula, Sócrates, Platão e alguns outros. Ele é um dos que encabeça. Extrai a essência das palavras do mestre quando pronunciou: deixai vir a mim os pequeninos. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo e ele fala também do Espiritismo. Eu trouxe o trechinho depois para a gente ver. E foi o profeta do Espiritismo, ao transcrever textualmente o capítulo 14, versículo 15 e 17, capítulo 15, 26 e 27 e capítulo 16, 12 e 15. Eu trouxe esses textos para a gente ver. Aqui, no Livro dos Espíritos, ele diz, o texto é grande, eu trouxe só a parte que cabia no estudo hoje. Ele foi o facho, Jesus, está falando de Jesus, foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar, foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada. Já não se trata de crer instintivamente. João, naquela época, falando isso para a gente. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. Foi o criador do Espiritismo. A gente não fala que o Espiritismo é o cristianismo primitivo? Então, iniciou lá, com Jesus, né? Quando ele diz que ele foi o criador do Espiritismo. Rediviu. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se acentua no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista. Está no livro dos Espíritos, capítulo 8, item 18. E João 14, 15 e 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Esse a gente sabe, né? Esse a gente sabe. E vamos para o outro. João 15, 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito de verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Acho que falta só um. João 16, 12 e 15. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, são esses trechos do Evangelho de João que ele já fala, naquela época, do Espírito de verdade, que viria como Consolador prometido. E aí a gente lembra que o chamamento do Mestre continua até hoje, né? Mais de 2000 anos que a gente ouve esse chamamento e a gente lembra dele. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o Mestre continua de braços abertos até hoje a nos esperar, né, amigos? Esperar que o nosso espírito esteja preparado para acatar o Evangelho do Mestre. E a segunda fase, a educação. Esses espíritos, os apóstolos, eles foram preparados no mundo espiritual para essa missão. Mas a gente tem a lei do esquecimento, e isso é uma lei divina, a lei divina não muda, é para todos. E eles, então, o mestre, então, tinha que recordar, lembrar a ele tudo que eles aprenderam no mundo espiritual. Eram espíritos superiores, para aquela época, superiores, mas não tão quanto Jesus. Jesus era um espírito puro, eram espíritos preparados, espíritos adiantados. Tinha a parte intelectual e a parte moral adiantada, mas não eram espíritos puros. E o mestre, então, passa a educar esses espíritos. Ele muda-se para Cafarnaum, né, durante o apostolado, e no último ano ele passa a conviver, ele passa a morar na casa de Simão Pedro, para estar mais perto desses apóstolos e prepará-los melhor para a missão que viria. Segunda fase, educação. O meigo Rabi da Galileia, na casa de Simão Pedro, às vezes na praia de Cafarnaum, à noite se reuniam. Era o momento que eles tinham para tirar suas dúvidas, os apóstolos tirarem suas dúvidas. E inquiriam o mestre sobre os sentimentos, sobre as mensagens que eles haviam recebido durante todo o dia. Era um momento muito íntimo de Jesus e seus apóstolos. E nesses momentos, Jesus ouvia o que eles tinham a dizer, todos com a sua personalidade, uns com a personalidade muito forte, que queriam briga na hora que estavam na rua, que estavam no trabalho, que queriam arrumar briga, que eram espíritos que estavam vivendo sob a influência do meio, que Joana bem nos trouxe no começo do estudo, né? Influência do meio. E a gente sabe que os únicos espíritos que não sofrem essa influência do meio são os espíritos puros.
Por isso eles são chamados para grandes missões. E aí, Jesus, nesses momentos, aconselhou, advertiu, censurou, ele estava reeducando esses espíritos, né? Repreendeu com brandura os seus apóstolos e foi preparando para que depois eles pudessem continuar o trabalho. E a gente vê o que a doutrina espírita nos traz sobre educação. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á direcioná-los, como se endireitam as plantas jovens. Está no Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec. Há necessidade de iniciar-se um esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena de autoeducação. Nem sempre fácil, né, gente? A gente sabe que não é fácil, porque até hoje a gente está tentando entender o Evangelho. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. E regenerada esta, a família, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Emmanuel. E Kardec termina, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Kardec nos diz que não é a educação das escolas, a educação intelectual, mas a educação moral, a educação que forma o caráter. É isso que o mestre estava ali junto com eles, porque eles iam estar expostos a situações muito difíceis, situações adversas, e eles tinham que ter isso bem consolidado neles, esse caráter, essa moral, porque senão eles iam sucumbir, né? E a terceira fase, a missão. Logo após a sua morte do mestre, no terceiro dia, como houvera prometido, como havia prometido regressar para viver com seus durante mais ou menos 50 dias. Alguns falam 40, alguns falam 50. Jesus aparecia para prepará-los ainda mais para o trabalho que iria empreender. Então, Jesus, quando voltou à Terra, depois da crucificação, ele veio para terminar realmente de preparar esses apóstolos, porque eles estavam muito atemorizados com o que viram acontecer com o mestre. Tinha medo. E agora? Como vamos continuar o trabalho do mestre, né? A pergunta era essa. E aí Jesus deixa as recomendações de Jesus para o caminho a percorrer. Essas recomendações, como a Márcia bem disse no começo, está num estudo da Elisa, no livro 1, número 4. A gente não vai debater, não vai entrar mais a fundo nessas observações, porque já foi falado e muito bem rebatido pela Elisa. Então, está no livro 1, do tema 4, que fala sobre a escolha dos discípulos, tá? Mas alguém... Márcia, lê para a gente, você já está com o celular na mão? Só lembrando. Recomendações de Jesus para o caminho a percorrer. Não buscar facilidades ou comodidades. Evitar discussões e desentendimentos. Ante conflitos, que atitude tomar? Público-alvo da pregação. Qual o propósito das pregações? Definido o alvo, qual a sequência das ações? Auxiliar a cura das enfermidades da alma e do espírito. Qual o propósito do trabalho dos apóstolos? Segundo Jesus, como deveriam desenvolver o trabalho? Agir sempre com simplicidade, sem privilégio. A ação a ser desenvolvida evidencia o quê? Esta simplicidade sem privilégio prescreve o quê? Não fazer proselitismo. Qual a prescrição a ser observada na divulgação da missão?
Quais os critérios para o exercício desta prescrição? Tomar a prudência como guia seguro. Jesus recomenda tomar que medidas? De que forma exercitar a prudência necessária? Não temer perseguições e sofrimento. O que não se deve temer em momento algum? E se houver perseguições, qual a saída? Manter irrestrita confiança em Deus. O que deve ser mantido sempre? Por que não desistir da confiança em Deus? Ser fiel servidor do Evangelho. O que pode ser alcançado com o exercício dessas ações sugeridas por Humberto de Campos? O que se recomenda para o fiel servidor e qual o fruto dessas ações? Então, Jesus passa para eles a maneira como eles deveriam agir durante o período do apostolado, né? E esses apóstolos sofreram apedrejamento, cárcere, perseguições. Os martírios tiveram um objetivo, eles serviram para chamar atenção para essa nova causa do Mestre, o Evangelho, o cristianismo, para despertar na humanidade o lado que elas haviam esquecido, né? Durante até então. Despertar o amor, despertar na humanidade que só havia um meio a seguir, que era a transformação moral. Então, foi através porque a divulgação foi assim, gente. Um apóstolo chamava atenção, foi martírio, era em público que isso era feito. Então, todos se concentravam e viam o que estava acontecendo. Foi uma maneira realmente de chamar atenção para a causa do Evangelho. Tudo bem, gente, até aqui? E aí a gente pensa, será que essas missões só para espíritos superiores? São só para espíritos mais adiantados? E a gente vai trazer a parte espírita, então. No Livro dos Espíritos, na questão 571, não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? A importância da missão está em relação com a capacidade de elevação do espírito. Então, todos nós temos a nossa missão aqui. A missão individual, que é para o nosso aperfeiçoamento moral, e a missão coletiva, que é com a humanidade. E na 572, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Ele a pede e fica feliz de a obter. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Aí é com a humanidade que ele está falando. Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sobre essa forma para o cumprimento dos objetivos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil com alguma coisa. Então, temos as nossas missões e precisamos nos redimir com as leis divinas. Enquanto estivermos nos reencarnando, é porque ainda temos alguma débito com as leis divinas, e temos a missão geral, que é ajudar no progresso, né, do nosso planeta. E aí a gente vai para o segundo tema, o chamado de Mateus. Eu queria fazer uma observação a respeito da questão da missão. Quando a gente fala em missão, a gente tem ideia só dessas grandes missionários, né? E como a gente viu, Miriam, pode voltar um slide, por favor? O Livro dos Espíritos deixa muito claro, olha, a missão do Espírito é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e fica feliz de obter, mas ela tem relação com a capacidade. Então, nós todos temos pequenas missões, cada um de acordo com a sua capacidade, a sua vontade, a sua necessidade de crescimento. E
a questão 573 acaba por responder sobre os espíritos mais elevados, sim, que é de instruir homens, ajudar o progresso, com certeza, são aqueles mais aptos a isso. Mas todos nós temos pequenas missões, né, gente? Com certeza. Obrigada, Márcia. Alguém quer fazer um comentário? Podemos, meninos, passar? Tudo certo? Então, a gente passa para o segundo tema, o chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Todos eles seguiram Jesus porque todos já tinham essa intuição na sua consciência, já estavam preparados para isso. Então, eles tinham essa intuição que deveriam seguir Jesus, que era o caminho seguir Jesus. Eles seguiam, né? O outro, né, quando você falou anteriormente dos 4, né, um largou a rede lá e seguiu, o outro parou de pescar e foi. Uma Bem, intuição forte. Não foi, a Bíblia não entra em detalhes, né? Mas dá a impressão que não há questionamento nenhum, ele chamou e pegou uma coisa, né? É interessante. Amélia Rodrigues, ela fala num dos livros, gente, que só precisava de um encontro deles com Jesus para que despertasse aquele compromisso lá com ele. Dormindo na consciência, né? É o magnetismo que a Miriam comentou. Sonho e largava tudo. É isso aí, Marcos. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. De amor, né? O que ele veio trazer, né? Exato. 400 anos, gente, no jugo de Roma. E Jesus nasceu e viveu sobre esse jugo. Alguém mais? Mateus ou Levi, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, nasceu na Galiléia e era cobrador de impostos. Estabelecido em Cafarnaum, pregou o evangelho aos judeus, não se afastando dali. Por isso, o seu evangelho é repleto de hebraísmo. Os publicanos não eram bem vistos pelo povo em face de sua desonestidade e da violência que empregavam para extorquir dinheiro, roubando por meios legais viúvas e pessoas destituídas de bens. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadar. Os judeus de destaque considerava um comprometimento ter intimidade com ele. É certo que Jesus, que conhecia e conhece a alma humana em profundidade, logo sabia o que fazia. Ele viu o que escapava à percepção dos demais, que Mateus não se enquadrava no conceito genérico que o povo aplicava aos publicanos. Jesus encontrou no futuro apóstolo um servidor leal, que abraçaria com dedicação a causa do evangelho. Como saber o porquê de Mateus seguir Jesus? Nenhuma religião do seu tempo o havia atraído, porque todas elas eram exclusivistas, mercantilizadas, não falavam à alma, nem ao coração e nem à inteligência. Pregavam falsidades em vez de anunciarem a verdade. Mas logo que ele teve o conhecimento da doutrina que o moço Nazareno ensinava, propendeu imediatamente para o lado de Jesus, porque era um espírito inclinado às coisas de Deus. Sentia-se apto a desempenhar uma tarefa nesse sentido. Então, ele era publicano, mas ele não era igual aos outros que roubavam, que aproveitavam as situações para virar as coisas para o seu interesse. Não.
Ele era um espírito diferente. Jesus sabia disso. Jesus já tinha visto isso passar tudo pela vista dele. Ele sabia quais os discípulos que ele ia chamar, onde estavam os apóstolos, desculpe, onde estavam esses apóstolos, sabia o que eles pensavam, sabia a maneira de agir deles. E a gente fica pensando, mas por que se os judeus não gostavam, tinham horror aos cobradores de impostos, por que Jesus colocaria um cobrador de impostos junto com os apóstolos? Alguém tem alguma ideia? O mestre veio trazer um novo conceito para nós, veio trazer o amor para nós. E ele queria que os discípulos amassem a todos. Jesus nos disse: amai o vosso próximo, independente de quem fosse esse próximo. E essa lição, ele queria deixar isso marcado, bem marcado para os apóstolos. E ele chama, então, o diferente. Mateus. Tipo, o inimigo da época dos judeus, cobradores de impostos. Porque os impostos eram abusivos, muito abusivos à época. E eles tinham um verdadeiro horror dos impostos. E aí ele chama Mateus, e a resposta vem para nós Pode, família? No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Fenelon pergunta qual é o limite com relação ao próximo? É um texto do Evangelho enorme, eu peguei só a pergunta. Qual é o limite? Era esse limite que o mestre queria mostrar para os seus apóstolos. Será a família? Aceita a nação? Não. É a humanidade inteira. Fazei todo o bem que puderes fazer. Era isso que o mestre queria mostrar para os apóstolos. Não é só ficar naquele círculo de amizade, de família. Não. O amor ao próximo era estendido a toda a humanidade. Eles teriam que aprender isso. Eles pegariam o evangelho que ficaria para o mundo, para as nações. Então, eles tinham que estar isso bem consolidado. E eles conviveram com Mateus para isso, para eles aprenderem esse amor. Miriam, Simone, eu acho que a gente pode trazer assim para um vocabulário atual, né? Sem fronteira. Nem fronteira religiosa, nem fronteira familiar, nem fronteira de nação. Não existe, né? Nada. A minha O relação amor incondicional. é a humanidade inteira, né? Sim, Cris. Ai, chegamos. Jesus ensina e cura. Eu pulei um versículo, porque esse versículo não tem grandes explicações, é mais leitura mesmo. Fala sobre templo, sinagoga e tabernáculo. Então, é só leitura, não precisa explicação. Então, eu combinei com a Márcia e com a Miriam de pular esse versículo e vir direto para as curas. E depois a gente coloca lá no grupo essa parte, tá, gente? Então, a gente vai fazer o versículo 24 e 25 hoje, tá? Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Fama de Jesus, a gente está falando do mestre. De modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidade, bem como os endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-lhe multidões numerosas, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Esse aí não precisa não, Miriam, a gente vai pular. Na primeira viagem, Jesus saiu só com os 4 apóstolos, com os 4 pescadores. E mais tarde,
fazia outra viagem completa à Galiléia, seguindo pelos 12. A partir da formação do colégio apostolar, Jesus inicia a sua missão de transmitir o seu evangelho ao povo, às autoridades e aos sacerdotes. O Cristo demonstrou que só o amor, em todas as suas formas de expressão, pode modificar o ser humano para melhor. Mas ele não só ensinava, exemplificava e estendia as mãos misericordiosas a todos os sofredores. Pode passar. Passa esse que fala sobre a sinagoga. Pode passar. Volta, deixa eu ver. O ensino nas sinagogas. Não, ele vai falar das curas já. Curando qualquer doença ou enfermidade do povo. É esse que a gente falou que ia estudar. Jesus disse que aqueles que tivessem fé convenientemente desenvolvida poderão fazer tais milagres e maiores ainda. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, Jesus dizia a nós, né? Mas o seu testemunho parece indicar que, na maioria das vezes, operou como um homem de atributos divinos, altamente desenvolvido, fortalecido que era pelo Espírito Santo. Esse desenvolvimento espiritual está aberto a todos os crentes, o que pode ser manifestado de diversos modos no exercício dos vários dons. Deixa eu ver quem falou. Eu esqueci o nome de quem falou. Jesus, ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo terreno. Por isso ele tinha essa dupla vista. Ele conseguia ver tudo o que acontecia de maneira espiritualmente. Dupla vista é isso, ver pelo espírito, né? E ele tinha essa capacidade, e a dupla vista dele, ele era tão forte que ele conseguia não somente manter essa dupla vista permanente, como a penetração excepcional. Ele conseguia ver o que acontecia a muitos e muitos e muitos quilômetros de distância. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. Essa definição ele está dando, o Champlin, é isso? Ele está dando o que as pessoas achavam na época que eram essas pessoas, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Endemoniados, os espíritos malignos têm influência sobre os homens e procuram ocupar o seu corpo. Lunáticos, certos tipos de loucura que são causados pelas fases da lua. Fases da lua. No caso de afetar os insanos. E paralíticos pensavam que as condições atmosféricas, gente, olha, causavam esse estado físico. E a gente e Kardec fala para nós que a Judéia, na época de Jesus, era tomado por numerosos espíritos obsediados e possessos. Havia uma infestação coletiva na Judéia, na época de Jesus. E era esses que o povo chamava de endemoniados e lunáticos. A doutrina nos traz como possessos e obsediados. E no Evangelho dos Humildes, ele estende não só a Judéia. No Evangelho dos Humildes, ele diz que a humanidade inteira estava em trevas espirituais. Gente, o domínio romano era o mundo inteiro, da época que contava naquela época. E era briga, a gente viu no começo que era briga, era
um domínio arbitrário, o povo era mantido como escravo. Então, a humanidade inteira, no Evangelho Redivivo de Eliseu Zigonati, tinha esquecido o nome dele, estava em trevas. E Jesus veio exatamente mudar isso. Meditar. Pula essa nele. Pula. Vamos continuar nas curas, para a gente terminar as curas. Doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como os endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Os fatos que o Evangelho relata pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. A gente está explicando de acordo com a doutrina espírita, tá, gente? Que tem como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Nada apresenta de surpreendentes esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, como a gente já falou. Ele vivia mais no mundo espiritual do que aqui. Conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm a explicá-lo os fenômenos do magnetismo e espiritismo. Dupla vista e escolha dos 4 discípulos. Como poderia conhecer o pensamento dos seus interlocutores, dos seus apóstolos? A gente já viu isso. Quer falar, Marcos? O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista, o homem não vê com os olhos do corpo, vê com os olhos da alma. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Jesus lhes conhecia as disposições íntimas dos apóstolos, que ele está falando. Conhecia-as pelas irradiações fluídicas desses pensamentos. E, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que permitia ler-lhe no foro íntimo. Aqui tem uma pergunta. Pelo Espiritismo, Jesus não fazia milagre. Quais os tipos de mediunidade que Jesus possuía? Eu não concordei muito com essa pergunta. Jesus não era médium? Jesus era médium, gente? Não. O que é o médium? Intermediário é aquele que é intermediário. Jesus não era intermediário. Jesus agia Deus, por ele mesmo. Deus, né? Jesus agia por ele mesmo. Ele fazia tudo sem essa intercessão dos espíritos. Ele não precisava de intercessão dos espíritos. Era um espírito puro. Ele tinha total domínio sobre a matéria. Mas não pode ser considerado uma mediunidade, um estado muito elevado, mas ainda assim... Se a gente ver mediunidade como essa interseção entre espírito encarnado e desencarnado, não. Mas aí a gente vai falar aqui, ó. Habilita o seu microfone. Eu acho importante. Assim, para ele ter dupla vista, ele já tinha mediunidade. Por quê? O que é dupla vista? Expansão do perispírito. Imagina, o perispírito dele nunca estava, vamos fazer dentro do... O perispírito dele estava assim, gente. O nosso está aqui, o meu está aqui, ó. O dele estava ali, ó. Então, ele tinha uma capacidade absurda. Tinha, mas assim, é que nem o animismo. A gente está falando que Jesus era o processo todo anímico. Podia ser o começo, mas depois ele entrava em contato, gente. Como é que ele entrava em contato com os espíritos? Estava cheio de espírito amigo dele ali, da alta estirpe, que estava ali com eles. E ele também tinha, né? Eu acho que ele, quer dizer, mediunidade ele tinha. Ele usava sempre, ele precisava usar sempre? Não, mas às vezes ele entrava em contato. Então é difícil você determinar até onde vai, em que momento ele foi o médium, em que momento ele foi anímico. Então, essa coisa de animismo e mediunidade é muito confusa, porque até em determinado momento você é
o anímico. Mas se o anímico, por exemplo, materialização é anímica, ou desdobramento, mas você entra no mundo espiritual, tem contato com a entidade, eles não precisam nem falar nada para você mantém o contato, você já está fazendo um trabalho mediúnico ali. Então, é difícil essa coisa pura, né? Tanto é que quem é médio sabe que não existe, né? Nem a mediunidade pura, você tem um processo anímico nessa comunicação, né? Essa pergunta está na Gênesis para nós. Nas curas que ele operava. Desculpa, gente. Nas curas que Jesus operava, ele agia como médium? Se pode considerá-lo como um poderoso médium curador? A Gênesis faz essa pergunta. E responde: não, porque o médium é intermediário, um instrumento que se serve aos espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia os outros, agia, pois, por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Se ele foi algum médium, ele foi um médium de Deus. Ela termina falando isso. Ele estava em contato direto com Deus. É isso que ela esclarece. Espera aí, Alice. Jesus, para mim, ele não era médico. Ele era Cristo. Ele era muito mais do que a gente não pode comparar Jesus conosco, gente. Ele estava muito acima disso. Não tinha intermediação nenhuma, não. Eu acho que não. Mais alguém, gente? Alguém acha alguma coisa aí nessa questão? Ele é aqui sendo governador do planeta, né? Ele, o arquiteto do planeta, né? É difícil imaginá-lo como um médium. Né? É difícil julgar o Jesus pelos nossos conceitos. Acima dele aqui... A gente só tem que lembrar que ele era um Cristo aqui. Quando ele fala que a gente podia fazer muito mais do que ele fez, é porque tinha espíritos muito mais elevados que ele. Tinha espíritos que era governador de galáxias. Você está entendendo? Então, tinha. Então, assim, ele tinha, lógico, para o nosso planeta, ele tinha um poder absurdo, mas ele tinha limite. Né? Ele tinha os limites dele. Quando ele desencarnou, tem uma ordem de espíritos puros ajudá-lo naquele momento, ajudá-lo assim, envolver aquela atmosfera toda que estava ali. Então, assim, é difícil, ele não precisava do intermédio de outra pessoa, não, mas ele estava sempre em contato com a espiritualidade, você está entendendo? O contato dele era sempre, não tinha jeito. Tipo assim, ele conversava com o Paulo através de Estevão. Estevão era o intermediário entre Jesus e Paulo. Mas tem essa coisa de você entrar no mundo espiritual, você está em contato. Então, é muito difícil uma separação, não, e nunca, não dá para falar. Então, imaginar que ele seria médico aqui, não conseguiria combinar. Até porque, quando a gente fala em médium, existe um espírito, né? Ou, né? Não sei, um espírito comunicante. Né? No caso de cura, Jesus fazia por ele próprio, né? Ele não tinha um processo mediúnico, porque ele, por não era um médico curador. Pelo magnetismo espírito para fazer dele, ele fazia cura instantânea, né? A gente tem isso. Essas forças espirituais. De um up, né? Um up a mais no que ele já trazia, como, né? A maioria das vezes, até no próprio passe, a gente, né? Ali é passe misto, os espíritos nos auxiliam a suprir aquilo que nós estamos falhando, né? O que nos falta. Jesus não precisava. Aliás, ele podia ter feito muito mais do que ele fez com a capacidade que ele tinha. Mas a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia à particularidade de seu corpo, mas a de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. E o de seu perispírito, aurido na parte mais essenciada dos fluidos terrestres, na parte mais pura.
dos fluidos terrestres. A qualidade dos fluidos perispirituais ou psíquicos dava-lhe uma imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. É o que a gente usa na terapia, né? O pensamento, que é a incessante força, a incessante vontade de fazer o bem, o pensamento, os fluidos e a vontade. É o trinômio da terapia, é isso que Jesus fazia com as curas. E a gente aprendeu isso com o mestre, né? O fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios regeneradores. O agente propulsor, o agente impulsor desses fluidos é o espírito, encarnado ou desencarnado, que seria o caso dele ser o médium, seria o desencarnado. Poderia ser o desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância de seu envoltório fluídico. Para isso, ele precisa da nossa vontade e energia. E, gente, deixa eu ver, acho que terminou, amigo. Não, deixa eu só ler isso aí no livro, não. Pelo Espiritismo, Jesus não fazia milagres. Quais os tipos de mediunidade que Jesus possuía? A dupla vista, isso a gente já viu, que ele vivia mais no mundo espiritual do que aqui, ele conseguia enxergar isso. A dupla vista, a escolha dos 4 discípulos, a pesca milagrosa, o beijo de Judas e a entrada em Jerusalém. A entrada em Jerusalém é quando ele para no meio da estrada e manda um dos apóstolos buscar um burrinho que foi profetizado que ele ia entrar em Jerusalém num burro. É burro? Não me lembro se era burro o que ele usou. Era. Então, ele para na estrada e pede para o apóstolo ir buscar esse burro. Fala onde estava o burro para o apóstolo ir buscar. Porque você acabou de falar tudo isso sobre que Jesus não era médium. Aí eles põem aqui, que tipo de mediunidade eles tinham? Como assim? É uma coisa que é esquisita da outra. Só para ficar Pois claro, é. quem Por isso escuta que eu lá fala assim, falei, peraí, a gente vai fez uma discordar, maior a gente vai tese, discordar. né? E aí agora ele bota que tipo de mediunidade? Por isso eu falei antes, a gente vai discordar desse Porque, ponto na de verdade, vista. sabe por quê? Porque isso é anímico. Pois é. É anímico, então, sabe? A dupla vista é uma mediunidade, só que anímica. Sabe? É uma classificação de Esse animismo. slide já estava pronto. Curas, perda de sangue, paralíticos, cegos, mãos secas, 10 leprosos, mulher curvada, paralítico da piscina, cego de nascença e possesso. Tudo Ele isso, tá fazendo caminhar aqui sobre a água, de tudo anímica, isso, a gente, está transfiguração. na Gênesis, tá? Explicando todas essas curas, todas essas coisas. Ressurreição da filha de Jairo, filha da viúva de Naim, ele caminhou sobre as águas, a transfiguração, a tempestade acalmada, a bodas de Caná, a multiplicação dos pães, a tentação de Jesus, a aparição de Jesus após a morte, desaparecimento do corpo de Jesus, tudo isso é explicado na Gênesis, quando fala das milagres e predições de Jesus. Isso aí tudo é mediunidade. É uma mediunidade que a gente não está acostumado a lidar no nosso meio, assim, né? Bem mais primitivo, digamos assim, porque tempestade acalmada, multiplicação de pão, né? Só ele, não tem mais ninguém. Né? Isso tudo, família, isso é muito importante a gente ressaltar, gente. Não foi mediúnico. Então, aquela pergunta lá, eu tenho que tirar. Quais os tipos de mediunidade que Jesus possuía? Não. Eu não tirei porque... É o próprio Jesus que fazia isso por si só. Né? Pois é. Ele caminhou sobre as águas, o magnetismo dele. Né? Falando de mediunidade, né? Será que não está relacionado ao fato dele estar encarnado aqui, entre os homens? Mesmo que a gente saiba que ele não precisava de ninguém acima, só Deus. Mas ele não teria outro espírito mais elevado do que ele, sem ser Deus, para ser médium. Mas relacionado ao fato de ele estar aqui encarnado,
Dele estar aqui como ser humano, dele estar... Será que não seria isso? Esses slides foram feitos por alguns grupos que estão na FEB. Não está escrito dessa forma no Evangelho de Roteiro. No livro Sim. também. Sim. Isso foram alguns grupos que a FEB disponibiliza para nós, para nos ajudar de apoio. E você não mexe para tirar. Você não consegue Às tirar. vezes a gente diz alguma coisa que a gente não concorda, mas é isso pronto. Então, Mas eu trouxe a explicação para a gente entender melhor. eu acho que a palavra... Eu acho que a palavra foi mal colocada, sinceramente. Sim. Nenhuma. Eu, Jesus, primeiramente, só de Deus. Passa aí, Mira, deixa eu ver qual vai ser o próximo. pra gente terminar. Mas eu, desde o começo, achei que o texto mistura muito apóstolo e discípulo, né? Ele está falando de apóstolo, depois ele bota discípulo, depois ele bota Sim, apóstolo. algumas Completamente coisas a misturado. gente tira, até tira do texto. Vamos, gente, para a gente terminar. Peraí, deixa eu fechar meu Tá bom? E aí a gente vai terminando, vai chegando para o final. Quais serão os parâmetros que os adeptos à doutrina cristã deverão se apoiar para a assimilação da melhor conduta como discípulos de Jesus? Agora a palavra é discípulos mesmo, tá, gente? Fadados ao patamar vivencial no apostolado divino. Vencer limites e aprimorar tendências, superando cada etapa em que se transita, avançando sem desfalecimento, constitui a metodologia da autoiluminação, proporcionando alegrias íntimas que se fazem estímulos incessantes para consegui-la. É Edivaldo que traz isso no livro Impermanência e Imortalidade. E aí, como a gente abriu um leque lá explicando apóstolos de acordo com a doutrina espírita, Emmanuel nos trouxe para nós, aí eu trouxe também discípulos, que a gente agora está falando de nós, os discípulos. E alguém quer ler, por favor? Apóstolos. Apóstolos. Paulo era discípulo, os 12 eram apóstolos. Ele usa as duas coisas. Ele usa as duas coisas. Mas, gente, a gente vai ver na literatura espírita, em obras subsidiárias, também utilizando o discípulo para Os falar dois. de Pedro. Vai ver. Quem vai ler? Mirazinha, quer ler? Será que ela enxerga? Não, lá. Será que se enxerga? Não, Eu seguro. enxerga. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família e corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para a humanidade inteira. Não é fácil desempenhar todas essas obrigações, não é mesmo, gente? Com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nós disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando os passos. Dever e renovação, serviço e aprimoramento. Ação é progresso, né? E progresso. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem, a obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Quer comentar, dona Mira? Quer ser um discípulo do mestre? Ele fala lá em cima, onde fala da família, né? É um ensinamento tão importante, gente, a família, nesse contexto aí, que a gente vê família de todo jeito. Aí você olha para dentro de si, vê a sua família. Não vou dizer que eu ensinei coisas boas para meus filhos, não estou falando de mim, entendeu?
Eu, quando vejo minha família reunida, é uma bênção tão grande que eu sinto, que eu gostaria que todas as famílias tivessem esse congressamento quando estão juntos. Porque perto de mim mesmo, a gente vê, às vezes, as famílias reunidas, um sai xingando o outro. Isso é tão triste, né, Miriam? É verdade. E É aí, isso, a dona Miriam. Nira, eles falam, volta ali, Miriam, que, né, ele diz assim, não é fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Lá em casa, Desempenhar com o roteiro do mestre. e convivemos com uma harmonia Oh, que benção. maravilhosa. Ei, que benção. Maravilhosa. Parabéns para vocês, não é? Obrigada, dona Nira. E aí ele vem nos instruindo. Dever e renovação. Serviço e aprimoramento. Ação e progresso. Responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Só depois que adquirirmos tudo isso é que seremos os verdadeiros discípulos. Continuamos caminhando, hein? Lembra a página inicial? Levantar e seguir. Caiu? Levanta e segue. É verdade. Deixa eu ver. O que nos falta para seguir o Mestre sem titubear? Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não têm em Jesus um Salvador. Continuarão vis escravos até que compreendam a situação ignominiosa em que se encontra e almejem conquistar a liberdade. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. Às vezes a gente pensa que é tão difícil, mas quando a gente começa a trilhar o caminho certo, o roteiro que o mestre nos apresentou, a gente vai recebendo ajuda dos amigos espirituais, sempre pertos para ajudar, e consegue, gente, consegue, com certeza. Mas é só a gente levantar e seguir, como diz a página inicial, né? Vamos cair algumas vezes? Com certeza vamos. Somos espíritos ainda imperfeitos, caminhando para a perfeição. Se estamos caminhando, é certo que vamos tropeçar, mas vamos levantar e seguir em frente. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Com certeza. E a gente que sabe bem disso, né, dona Nira? Então, a gente tem que procurar ir no caminho certo mesmo. Pode passar, Nira. Sentir. E para sentir, eu escolhi um texto do livro Ave Cristo, que é de Emmanuel também, e conta a luta dos cristãos no começo do cristianismo primitivo. E eu escolhi esse texto para a gente pensar, refletir sobre esse texto. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recurso na conscientização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos.
A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamento do Senhor em toda parte. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Emmanuel. É isso, gente. O mestre espera e necessita da nossa ajuda para continuar espalhando o bem, o consolo, a paz pelo mundo. Porque o Evangelho atinge a todos. Então, espíritas, o Evangelho é para todas as religiões. Então, é isso que o mestre espera de nós como discípulos. Que continuemos o trabalho que ele começou há mais de 2000 anos. Obrigada, gente. Acho que tem só mais um pedacinho que eu não vou conseguir ler. É necessário um esforço diário e perseverante para pormos em prática o Evangelho. Não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos dele. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Está no Vinha de Luz, versículo 89. E agora fica só uma pergunta para a nossa reflexão. Já recebemos a intuição da missão confiada por Jesus? Já temos a consciência da nossa responsabilidade enquanto espíritos e espíritas, né? A missão é para todos nós. Essa missão de regenerar a humanidade é nossa. Não foi do mestre, não foi dos seus apóstolos, é de todos nós, os seus discípulos. Obrigada, gente. Eu queria fazer só um comentário. Ou pode ser rápido. É melhor. Melhor.